Se você é meu aluno e está aqui assistindo esse vídeo, já sabe que vai ganhar aquele pontinho tão sonhado que você precisa, certo? Mas para isso, eu preciso que você comente aqui neste vídeo, certo? O que você achou da aula? Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para geral, porque hoje a gente vai discutir aquele teminha que a gente está abordando em sala, certo? É o tema de proposta mensal, proposta de artigo de opinião. Então, todo mês eu trago esse um tema para vocês, vocês escrevem e fazem ali o seu textinho no fim do mês, entrega para o tio para ganhar sua notinha, beleza? Então, este mês a gente vai trabalhar a proposta do mês de março, né? É a proposta que vai abordar a questão do preconceito contra crianças autistas no Brasil. Abordei esse material em sala com esse mesmo slide, tá? E expliquei para vocês. Aqui eu vou trazer dica de filme, série, documentário. Eu vou falar alguns dados que vocês podem citar no textinho de vocês, tranquilo? Então não perde tempo, vamos lá. Tema muito pertinente, muito legal. Vamos junto entender como que funciona aí esse tema, como é que vocês podem abordar, tá certo? Mas dentro do eixo cultura e comportamento, esse é o eixo, o assunto de forma geral. Eu vou trazer esse recorte que é esse tema, combate ao preconceito contra crianças autistas no Brasil. E aí aqui eu vou abordar alguns conteúdos que é relacionado ao repertório, né? Eu falei de repertório, então aqui vai ser o repertório que vocês podem utilizar no texto de vocês, tá bom? Seguinte, o primeiro texto eu trago aqui, pessoal, não vou ler o texto, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, a ideia aqui é fazer com que vocês, pronto. A ideia aqui é o seguinte, eu tenho uma definição do tema, definição, certo? Eu estou definindo aqui o que é o autismo, né? Ó, definição, conceito, eu estou conceituando. Então, para você saber o que é, do que se trata, né? Quais são os tipos, tudo é igual, parecido, enfim. Então, aqui ele vai especificar, falar um pouco sobre cada tipo, né? Ó, o transtorno do espectro autista, para que não haja conclusões precipitadas, para você não falar que isso é frescura, isso. Então, leia esse texto para você entender o que é, até para você não cometer ali um certo preconceito ou discriminação. Então, ele vai falar aqui, inicialmente, né, explicando o que é um transtorno de neurodesenvolvimento, né, e fala das características, enfim. Aí aqui, ele vai falar sobre essa classificação aqui, essa nomenclatura CID, né, ó, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é um termo muito importante. Se você citar no seu texto, eu já vou saber que você leu e aí dominou um repertório muito legal, tá? Aí aqui nesse parágrafo ele fala sobre a questão dos níveis, né, ó. Explica um pouco sobre como que é abordado aí, tá? E embasa, né, ó, sempre que embasando. Lembra que eu falei que o artigo de opinião, ele sempre vai ter a fonte dos dados que você citar ali, para o seu texto não ficar muito, como é que eu posso dizer, vago, né, de informação. Então, preste atenção nessas instituições aqui, ó, que seriam as fontes, tá? Nessas nomenclaturas que você pode entender. Aqui, ó, Organização Mundial da Saúde. Se o assunto é saúde, até porque ele tema também se engloba no eixo saúde. Tanto pode ser considerado como cultura e comportamento em relação ao preconceito, quem tem um comportamento preconceituoso, e também dentro da saúde, né, pessoal, do eixo saúde, porque fala da questão do autismo aí, classificado como uma, sei lá, uma patologia, segundo o texto aí, tá bom? Ok? Então vamos lá, vamos pensar comigo aqui. Eu tenho um dado aqui eu trouxe o conceito, tá? Ó, eu expliquei o que seria o autismo. Aí aqui eu já trago um dado, certo? Ó, um dado numérico, né? Ó, uma notícia do G1, do portal G1 aqui, ó, que fala que o Brasil tem cerca de 2 milhões, né? Ó, esse cerca de, ele é interessante. Para que ele serve? Ele serve para quando você não sabe o número exato, você coloca esse cerca de. Por quê? Porque ele te permite errar, né? Ou cerca de, ou aproximadamente. Então, você não sabe ao certo. Lá na hora você esqueceu o dado, né? Aí você, poxa, eu sei que é 1.900 e 900. Aí você coloca cerca de 2 milhões. Tá certo, tá tudo ok. E se for 2 milhões e você passar 2.300, cerca de 2 milhões também dá certo. Então, guarda essa informação aí, tá? E aí, ó, sempre que você for citar o dado, você vai citar a informação e você vai citar a fonte, ó. Certo? Ó. Nesse caso da notícia aqui, eu tenho praticamente
Quem falou, fez a contabilidade aqui, né? Contabilizou, foi a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Só que a notícia tá no portal G1, então você poderia colocar, né? Segundo a OMS, o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas com autismo. Isto foi retratado numa notícia do portal G1, por exemplo, tá? E aí, ó, perceba que ele traz aqui um especialista no assunto, que é muito interessante. Você sempre trazer autoridades, especialistas naquele assunto para embasar o seu argumento. Tranquilidade? Com certeza muito tranquilo. Vamos para a próxima. Bom, eu trouxe aqui agora, esse aqui é um argumento, um repertório, um dado com base numa notícia. Aqui é o repertório com base na lei. É um repertório jurídico que a gente chama, né? Não precisa decorar esse nome bonito, não. Mas a lei você precisaria memorizar. Então, essa lei é a Lei 12.764/2012, é assim que a gente lê, que ela reconhece, né, o espectro autista, o TEA, né, como uma deficiência, certo? E aí, toda lei também tem um nome, né, ó. Essa lei teve como nome a Lei Berenice Piana, certo? E tem uma história que você pode estudar essa história aí particular para entender. E assim, ela vai garantir que todos os autistas sejam reconhecidos, né? E assegurar os direitos que os demais, tá? Tanto todos os direitos, como a aposentadoria, como os direitos de prioridades, enfim. Então, essa lei vai falar isso, tranquilo? Eu tenho aqui uma tirinha da Turma da Mônica, que é muito legal, fiz a leitura em sala, que aí abordou o tema como autismo aqui, né? E também, pessoal, trouxe informação interessante, porque ele mostra lá o Cebolinha apontando que o Cristo Redentor estava em azul. Aí muita gente, aí o Cascão vai, né, e pergunta. Ele pergunta, né? E o Cascão responde: "Não, é porque é uma homenagem aí à causa autista, né, representado pela cor azul. Todos os monumentos no mundo, tal, eles ficam azul para fazer essa campanha de conscientização, né? É o Dia Mundial do Autismo, realizado ali, comemorado no dia 2. Que aí já é um dado também, né? Ó, você pode guardar, colocar no seu texto, tá? Aí é para conscientização. Aí o menino aqui, autista, né, repete para a conscientização, que é uma característica, né, repetir assim dos autistas, tá bom? Legal demais essa tirinha aí. O Maurício de Souza teve uma sacada boa aí. Beleza? Dados. Tudo isso aí é informação para o texto de vocês. Próximo. Esta série aí, genial. Quem assistiu, eu não assisti, mas quem assistiu disse que é muito boa a série, tá? Então vai falar lá de um médico, né, que sofre problema, né, de preconceito, né, porque ele, apesar de ser brilhante, ele sofre discriminação, né, por conta da sua condição, né, de ser autista e tal. Então, ele enfrenta vários desafios, que aí aqui, pessoal, isso aqui é a... Vocês podem citar no filme também, tá? O que seria isso aqui? A sinopse. Vocês podem citar como exemplo lá no repertório do exemplo. Aqui é uma sinopse de um filme. Você vai e cita lá. No terceiro parágrafo, por exemplo, um exemplo disso pode ser visto na série tarará, tarará. Você vai e cita. Faz um resumozinho básico, tá? Tudo ali tem que dar 5 linhas, então tem que ter cuidado. Tranquilo? Eu vou ter uma aula também explicando aqui como você estruturar o seu parágrafo, especificamente para o artigo de opinião, tá? Não perde essa aula é muito importante. Aí aqui eu tenho dicas de filmes, séries e documentários sobre o tema, tá? Quem quiser pesquisar, quando vocês forem pesquisar, vocês vão pesquisar sempre a sinopse dos filmes, das séries, tá? Para citar lá no texto, não precisa falar início, meio, fim do filme, não. Só uma sinopse, um resumo ali, para você usar no exemplo, né, no seu repertório. Tranquilo, pessoal? Algumas frases sobre o tema, que eu sempre tenho deixado, que aí você pode utilizar lá no seu texto também, certo? E também, dá um pause na tela aí, printa. E também aqui uma propostinha de redação, que é a proposta que a gente está trabalhando, né? Você vai entregar essa proposta no final do mês e vai dar tudo certo, beleza? Eu vou deixar aqui no vídeo um link para quem quiser baixar essa proposta aí, esse slidezinho aí. Se você quiser baixar, baixa para trabalhar, para ficar melhor de estudar e tudo. Mas postei lá no grupo, creio eu. E também você que quiser ensinar aí com essa propostinha, beleza? Pessoal, agradeço a sua atenção desde já. Não se esqueça de se inscrever no canal, minha gente. Deixar aquele like, compartilhar, para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês, beleza? Um forte abraço, valeu e até a próxima.